Nessa aula a gente vai falar um pouquinho sobre mediatriz e bissetriz. Olha só, a gente tem uma propriedade da mediatriz. Vamos relembrar, o que é mediatriz? A gente vai ter um segmento, chamar aqui de segmento AB. A mediatriz é a reta perpendicular a esse segmento passando no ponto médio. Então, aqui é só um esboço. Digamos que aqui é o ponto médio, é uma reta que passa pelo ponto médio formando 90 graus. Ela é perpendicular ao segmento dado. Essa é a mediatriz. Ok? Gente, qual que é a propriedade da mediatriz? Se eu pegar qualquer ponto sobre a mediatriz, olha que interessante, qualquer ponto. A distância desse ponto até o vértice A é a mesma distância até o vértice B. Essas medidas são iguais. Mesma coisa para esse ponto. Não vai ser a mesma, né? Igual essa de cima, mas essa e essa são iguais. Mesma coisa para esse ponto. Enfim, a mediatriz é a região que fica exatamente no meio entre o ponto A e B. Então, qualquer ponto sobre a mediatriz, ele vai ter a mesma distância do A e a distância desse ponto até o A vai ser a mesma que a distância desse ponto até o B, ok? Como que a gente demonstraria isso? Como que a gente prova isso? Porque a gente obtém aqui, ó, dois triângulos congruentes, tá? Dois triângulos, lado, ângulo, lado igual. Esses dois triângulos são congruentes. Agora, qual que é a propriedade da bissetriz? Olha só, o que é uma bissetriz? Vamos lá, a gente tem um ângulo, aqui um ponto A, o vértice do ângulo, ponto B. A bissetriz é a semirreta que divide esse ângulo ao meio, certo? Essa é a bissetriz. Divide em dois ângulos congruentes. Olha que interessante, sobre a bissetriz vão estar os pontos que são equidistantes dos lados do ângulo. Ó, sobre a mediatriz estão os pontos equidistantes de mesma distância do vértice A e do vértice B. E sobre a bissetriz estão os pontos que a distância até o lado A, é o lado que tem o ponto A aqui do ângulo, lembra que distância é sempre formando 90 graus. Até a distância aqui desse lado é a mesma, essa medida é a mesma que essa. Qualquer ponto que eu pegue sobre a bissetriz, calcule a medida dele até um lado do ângulo e até o outro lado do ângulo, essas distâncias vão ser a mesma, certo? Então, a bissetriz é realmente a região que está no meio do ângulo. Então, os pontos que estão sobre a bissetriz equidistam dos lados do ângulo. E os pontos que estão sobre a mediatriz equidistam dos pontos A e B aqui, do início e do fim do segmento, certo? Das extremidades do segmento, podemos falar assim. E para finalizar, a gente vai falar sobre o teorema da bissetriz interna de um triângulo e sobre o teorema da bissetriz externa de um triângulo. Então, vamos lá, vamos falar sobre o teorema da bissetriz interna de um triângulo e o teorema da bissetriz externa de um triângulo. Então, vou fazer aqui o esboço de um triângulo. Ok? Vou chamar os vértices de A, B, C. Vou fazer diferente aqui, tá? Vou chamar de ABC assim, A, B, C. Tanto faz, mas só para vocês observarem depois, vocês vão entender por quê. E aqui eu vou desenhar um triângulo obtusângulo para facilitar um pouco a nossa vida na hora de a gente desenhar a bissetriz externa, tá? Vou colocar o A aqui, o B aqui e o C aqui, certo? Agora, olha lá, teorema da bissetriz interna de um triângulo. Então, eu vou traçar a bissetriz de um dos ângulos internos. Vou escolher aqui o ângulo A, vou traçar a bissetriz, que divide o ângulo em dois ângulos congruentes. Observem que esse lado não vai ficar necessariamente dividido ao meio. Isso só vai acontecer se o triângulo for equilátero ou um triângulo isósceles, onde os lados congruentes são esses dois e a base é o lado diferente. Caso contrário,
aqui vai ficar dividido em duas medidas diferentes, vou chamar de MN, ok? Os lados do triângulo, eu vou chamar o lado oposto ao vértice A de Azinho, oposto ao vértice C de Czinho e aqui Bzinho. Então, essas são as três medidas dos lados do triângulo. Gente, existe uma relação bem importante aqui. Se a gente fizer a razão entre o lado B e a medida de baixo, que é a medida M, essa razão vai ser igual ao lado C sobre N. Então, existe uma proporção. Olha só, os lados não são necessariamente iguais e essas medidas também não. Mas a razão entre o lado B e a medida de baixo dele, o lado C e a medida abaixo dele, juntos a gente tem uma proporção, igualdade de duas razões. O que isso nos ajuda? Que o exercício vai dar 3 medidas dessas e uma vai ser desconhecida. A gente vai montar as razões, vai aplicar a propriedade fundamental da proporção, multiplicar cruzado, e vai encontrar a medida que está faltando, ok? Então, olha lá, lado B sobre a medida M, lado C sobre a medida N. Agora, vamos ver a situação aqui da bissetriz externa de um triângulo. Então, a gente precisa traçar uma bissetriz externa. Vou chamar aqui o lado oposto ao Azão de Azinho, Czinho e Bzinho. Não vou mudar aqui o que a gente utilizou no desenho anterior, eu vou continuar utilizando. Vou prolongar, gente, esse lado aqui. Então, a gente tem um ângulo externo e vou prolongar esse lado aqui também. Certo? Vamos traçar a bissetriz desse ângulo externo aqui. Então, vamos traçar a bissetriz que divide o ângulo em dois ângulos congruentes. Ok? Vou chamar, gente, essa medida aqui, ó, de N, do vértice B até esse ponto, e vou chamar toda essa medida de M. Então, olha só, que a gente também consegue uma proporção. Quando a gente faz a razão entre o lado B e a medida M, que é o segmento de C até D, essa razão é igual ao lado C, a medida que a gente chamou aqui de C, sobre o segmento que vai de B até D, que é o N. Ok? Então, gente, o que a gente conclui aqui? Que o teorema da bissetriz interna ou o teorema da bissetriz externa nos mostra que existe uma proporção entre os lados de um triângulo com as medidas determinadas pela bissetriz sobre o lado oposto, né, a esse vértice aqui de onde a gente partiu a bissetriz. Então, existe uma proporção com as medidas dos lados do triângulo, com as medidas determinadas pela bissetriz de um dos vértices sobre o lado oposto. Aqui também a gente vai poder multiplicar cruzado, porque a gente tem uma proporção, a igualdade de duas razões. Como que vai ser cobrado isso? Como que a gente aplica isso? Né? Os exercícios, a situação problema vai fornecer 3 dessas 4 medidas. Então, 3 dessas 4 medidas vão ser conhecidas e você vai ter que determinar a medida que vai estar faltando, a medida desconhecida, aplicando o teorema da bissetriz interna ou o teorema da bissetriz externa.